Olá, tudo bem? Eu sou Gerson Araújo e você está no For You See Podcast. Nós estamos fazendo uma série que é sobre coisas que ninguém nunca falou pra gente que aconteciam no mar. Ou coisas que não são comuns de serem abordadas nos canais de náutica que tem aí que tem no YouTube, tá certo? E nós moramos no mar com a família, nós moramos num barco, e nós passamos por várias coisas que eu olhava para minha esposa e falava, ué, nunca ouvi falar disso, isso acontece, né? Algumas situações a gente até pensou, poxa, isso é tão importante, o pessoal não comenta muito, ou não comenta nada. Isso aqui, por exemplo, podia estar até na Normand 3 lá, né? Só que não tá, é pouco falado, ninguém fala, então eu trouxe só assuntos assim, meio diferentes, talvez não extraordinários, né, coisas que você talvez já saiba, mas eu tô trazendo uma abordagem aqui que para nós, assim, era meio inédito, sabe, a gente não tinha essa informação antes e a gente teve que se virar ali na hora. Se você está aqui, talvez seja porque você goste de coisas do mar, você goste dessa história de morar a bordo, quem sabe você esteja considerando morar a bordo. Se for isso, então acho que a gente pode bater um papo legal aqui, tá certo? Claro, aqui nesse episódio, certamente não vai dar pra gente esgotar o assunto, tá bom? Por causa disso, a gente abriu um grupo, só pra gente continuar esse papo, essa conversa. Se você tiver interesse, então você pode participar, tá? É um grupo fechado, mas é um grupo gratuito, tá? E é só pra quem tiver interesse nesses assuntos e quiser conversar mais, quiser saber mais, ou quem sabe você tem alguma experiência que possa ajudar a gente também. Apesar da gente já morar alguns anos no mar, a gente está aprendendo ainda, né? Bom, no episódio de hoje, eu trouxe uma coisa. Nos episódios anteriores, né, eu falei bastante coisa. A gente falou sobre craca, a gente falou sobre ter que mergulhar. Como que é esse negócio de mergulhar para limpar o casco? Que não é um negócio tão simples assim quanto parece. Falei sobre âncora, né, que de um jeito assim que eu acho que podia até estar na Normand e a Normand não tá. Nós falamos sobre roupas, sabe? Roupa de para morar a bordo. São coisas que a gente não ouve ninguém falando. Mas âncora todo mundo fala, craca todo mundo fala. Mas a gente trouxe algumas coisas que ninguém fala, tá bom? Se você estiver interessado, dê uma olhada nos episódios anteriores. Quem sabe se você fique sabendo, ou você pelo menos conheça a nossa experiência, tá? Agora, no episódio de hoje, eu trouxe uma coisa. As outras eram coisas meio difíceis, né? Mas hoje eu trouxe uma coisa que foi muito legal, né? Uma coisa que ninguém falava também. Eu não ouço ninguém falar e é muito legal mesmo. Eu quero falar agora sobre como é bom dormir ao relento. Eu lembro uma vez que a gente estava numa praia e naquele dia apareceu o barco da Bruna e do Jairo, que eles estão no Jubarte, né? Que é o veleiro deles, e a gente se encontrou na praia. E naquele dia era um lugar que eles não tinham muita experiência de ancoragem ali, exatamente onde a gente estava ancorado, e a gente já estava algumas semanas lá. E aí eles vieram perguntar, e aqui como é e tal, não sei o que. Beleza, peguei as informações. Aí eles foram lá, dormiram, sei lá o que aconteceu. A gente se encontrou, conversou, mas cada um foi para um canto, né? Cada um foi pro seu barco, assim, vamos dizer. Foi muito legal a conversa. No outro dia encontrei com eles de novo e eles falaram assim, a gente ouviu uns sons meio diferentes na nossa âncora. A gente ficou meio inseguro como é a ancoragem aqui. Aí a Bruna falou, aí eu resolvi dormir lá no cockpit, né? Quer dizer, ela disse que ela resolveu dormir do lado de fora da cabine do barco dela, né? Que é um lugar, assim, que tem um colchãozinho, tem um estofado ali, dá pra dormir, não é nada demais. Ela deve ter feito isso muitas outras vezes.
Isso, qual é a atitude? Qual é o pensamento dormindo ali do lado de fora? É estar mais pronto para, se acontecer alguma coisa, se a âncora agarrar, se der algum problema na ancoragem, eles ficarem assim, sem a âncora ali, sem o serviço, sem a função da âncora, então ela já está ali perto do motor, já está perto para reagir mais rápido, né? Porque ela não estava com tanta segurança de ficar naquele lugar, porque era novidade para eles, ou sei lá por quê, eles estavam com alguma insegurança. Aí ela falou que dormiu do lado de fora, dormiu no cockpit. A princípio a gente pensa, poxa, coitada, né? Não pôde dormir na cama dela, teve que dormir lá do lado de fora, pegando sereno. Alerta para qualquer coisa já acordar no desespero. Mas sabe que isso não é bem assim. Tudo bem, tem essa questão da prontidão. A gente tem que... era um jeito dela ter uma reação mais rápida, se fosse necessária, né, a reação. Não foi, deu tudo certo, não teve problema nenhum lá. Depois eles seguiram viagem, né? Mas você sabe que dormir assim não é nada ruim? Nós dormimos, assim, algumas vezes. E eu lembro que a nossa primeira vez, assim, que a gente dormiu no teto da casaria, né? No teto da cabine do barco. Foi incrível. Foi demais. Foi demais. Eu nem lembro porque eu acho que tava muito calor. Lá dentro. Tinha muriçoca, a gente ainda... mosquito, sabe esses pernilongos que pica e fica coçando, né? A gente ainda não tinha tela, a gente não tinha... O barco ainda não estava 100%, né? Então a gente ia dormir dentro da cabine e tinha muito desses bichinhos que a gente ficava tudo coçando, né? Eu falei, quer saber? Eu vou lá fora. Lá fora tava um vento assim, e aí os bichinhos não conseguiam voar naquele vento, né? Falei, vai ser aqui mesmo. Aí peguei, pus uma coberta ali. Eu e a minha esposa, nós decidimos dormir ali mesmo. As crianças, eu falei, querem dormir lá fora? Não, a gente fica aqui mesmo. Eles puseram a coberta na cabeça e dormiram assim mesmo, né? E eu fui dormir lá fora. Um vento assim, mas estava calor. Aquele vento era muito bom. Sabe, era um vento forte, assim, não era nada de extraordinário. Sei lá quanto era, sei lá, uns 15 nós, 20 nós. Era um ventão, sabe? Mas assim, tava muito calor e ele era muito refrescante, sabe? Foi muito legal dormir ali. Ali eu dormi mesmo, né? O barco estava atracado na marina, então não estava com preocupação de âncora, né? Não estava nem com o alarme de âncora ligada. E nessa época, pra dizer a verdade, eu acho que eu nem sabia que existia alarme de âncora, né? Mas tudo bem. Num dos episódios anteriores, aliás, acho que é no da âncora, eu comento sobre essa coisa do alarme de âncora, que eu acho que é uma das coisas que deveria ter na Normand, né? Que a gente devia ser obrigado a gente ter, ou pelo menos deviam falar, olha, tenha um alarme de âncora. Então eu vou aproveitar aqui e falar de novo, olha, você está pensando em ir para o mar no primeiro dia, saiba usar um alarme de âncora, treine antes, faça testes e tenha um alarme de âncora se você for ficar na âncora, tá bom? Bom, mas a questão aqui, o papo aqui não é sobre a âncora. Se você quiser saber disso, dê uma olhada lá no episódio da âncora que a gente comentou. Então, a gente dormiu do lado de fora. Foi muito bom. Foi muito bom, foi muito agradável, a sensação térmica foi ótima, dormindo, olhando assim para as estrelas, é um negócio assim que parece bobeira. A gente sempre foi da cidade, do campo, a gente tinha visto estrelas, mas ali foi demais. As estrelas, a lua, aquele vento, aquele negócio gostoso, foi demais, sabe? E teve uma outra coisa também. Nós descobrimos que ali é onde a gente estava. Nesse dia, a gente estava em Cabo Frio. Que o sol acordava às 4:30 da manhã. Eu nunca tinha ouvido falar, nunca. Onde a gente morava, no interior de São Paulo, o sol não aparecia tão cedo, né? E a gente vê ao longe, assim, lá no horizonte do mar, tudo claro, aquele laranjão do sol bem cedinho. Já estava claro, eu falei, olha, nós até tiramos algumas fotos desse dia, que era um colorido
todo diferente que eu não tinha visto ainda. E era muito cedo, eu não sabia que o sol aparecia tão cedo assim. Claro, era verão, né? No verão o sol nasce mais cedo, naturalmente, mas era muito mais cedo, sabe? Muito, muito mais cedo. No inverno ele não acordava tão cedo assim, não. No inverno era lá para 5h30. Mas 4h30 eu nunca tinha ouvido falar. Se você olhasse bem um pouco antes das 4h30, você já via o claro, sabe? O dia chegando assim. Apesar de ser bem cedinho, eu também não acordava rotineiramente nesse horário, né? Foi muito lindo, sabe? Foi demais. E minha esposa acordou também e viu, olha que lindo, tudo à nossa volta estava pintado com aquela cor do sol. Os barcos de pesca que tinham ali, as casas, o mar, as montanhas, tudo tinha um colorido assim incrível, incrível. Pena que a máquina, que o celular, né, não consegue registrar isso com o impacto que a gente teve ali naquela hora, né? Aquele dia foi marcante. Aquele dia foi marcante. E a gente dormiu do lado de fora. A gente dormiu do lado de fora. Isso, eu não lembro de ninguém falar, sabe? Eu não lembro de ninguém comentar, durma do lado de fora do seu barco. É muito legal. É uma experiência incrível. Às vezes a lua tá incrível, às vezes as estrelas estão incríveis, a luz é incrível, o sol acorda bem cedinho, pinta tudo com aquela cor toda especial que só ele faz. Que aquilo faz um bem tão, tão grande pra gente, sabe? A gente já acorda, é um novo dia, mas a gente já... É como se a gente recebesse um bálsamo dos céus, assim, pra gente. Olha, é como se Deus falasse, olha, esse é o meu bom dia pra você, sabe? Um bom dia lindo, colorido, agradável. Era uma poesia, era como se a gente estivesse dentro de uma poesia, né? E então eu tô falando isso pra você. Aproveite um dia, né? Claro, não um dia que esteja caindo mó tempestade, não é isso, mas aproveite para descobrir as cores do sol ao amanhecer. Descubra que horas que ele... Como é lindo a hora que ele começa ao longe. Ele nem aparece, mas você já vê a luz. Antes dele chegar, você já vê a luz. E é muito legal. Muito, muito legal. E dormir do lado de fora, assim, do barco, na cabine, é muito gostoso, sabe? Ainda mais se tiver, como era o nosso caso lá, estava bem quente e aquele vento era muito agradável, sabe? Era muito, muito legal. E isso ninguém nunca jamais falou pra gente, né? Eu sei que talvez pra você seja uma bobeira isso, né? Mas para nós foi uma experiência muito relevante. Muito, muito relevante, né? Teve um dia também, né? Que nessa da gente dormir no barco, a gente descobriu que outros acordam cedinho também, né? Teve um dia que a gente não tava dormindo lá dentro, mas eu acordei, a gente não tava dormindo lá fora, mas a gente tava dormindo com tudo aberto e eu acordei com um som assim, bzz, bzz. Ué, que é isso? Bzz, bzz. Quando eu fui lá fora, tinha um montão de abelhas lá, um monte de abelhas lá. Eu falei, eita, que é isso? Espantava uma, espantava outra, não teve jeito. Eu acordei todo mundo, gente, vamos sair daqui, não sei o que tá acontecendo no nosso barco, ficou infestado de abelhas. A gente tudo saiu correndo, a gente foi lá pra marina e a gente ficou lá uns 15 minutos, uma meia hora. Aí eu falei, será que elas ainda estão lá ou já foram embora? Aí a gente foi voltando devagarinho, olhando de longe. Quando nós chegamos não tinha mais nenhuma abelha. Nós passamos foi durante uma semana. Essas abelhas vinham visitar o nosso barco com o horário marcado. Então a gente sabia, olha, tá chegando a hora, o horário das abelhas. Era bem cedinho, era umas 6 horas da manhã, cravado, elas chegavam lá. E aí a gente saía, deixava elas lá e depois ia embora. Depois a gente começou a descobrir que elas não gostavam muito dos cheiros do repelente. Sabe repelente de mosquito? Aí a gente começou a colocar repelente assim no barco em alguns lugares e elas meio que desistiram, né? E elas saíam da casa delas de manhã cedo
iam para algum lugar que eu não sei, passavam no nosso barco e depois iam embora. De noite elas não passavam lá, né? Na volta eu não sei o que elas faziam, mas não passavam lá. Mas durante uma semana essas abelhas visitaram a gente e foi um negócio engraçado também. Então se a gente estiver dormindo do lado de fora, a gente é acordado pelas abelhas também, tá bom? Mas a chance de você viver essa experiência igual a gente, eu acho que é mínima, tá bom? Então não se preocupe com as abelhas, tá? Bom, é isso. Então o que eu tinha reservado pra gente conversar é que é muito legal dormir do lado de fora, mesmo que tenha abelhas, tá bom? Foi engraçado isso, foi engraçado. Elas não picaram a gente, não foi nada, mas também a gente não deu mole pra elas, né? Quando a gente percebeu que a gente não ia dar conta de espantar aquelas abelhas, a gente saiu do barco, a gente foi pra longe, deixou elas lá à vontade o tempo que elas quiseram e depois elas, por elas mesmas, foram embora e passada aquela semana, nunca mais elas voltaram, né? E a gente não fez nada com elas e elas não fizeram nada com a gente e tal, mas por via das dúvidas, quando elas chegavam a gente partia, né? Então, é muito legal. Você tem alguma experiência assim? Quer saber algum detalhe? Então vamos lá no nosso grupo, vamos continuar essa conversa lá, tá bom? O link, mais uma vez, está aí na descrição. Se você tiver uma história legal, engraçada, se você já tiver dormido ao relento, ou seja no acampamento, seja à beira da praia, seja, sei lá, você mora no topo de um edifício, mas você já dormiu ao relento lá, subiu no terraço, sei lá, e dormiu lá. Quer contar sua história, como é que foi, se foi legal ou se não foi tão legal assim. Então vai lá no nosso grupo, você tem um espaço pra gente, lá é um espaço legal pra gente dividir nossas histórias, tá bom? Bom, no próximo episódio, mais histórias interessantes do tipo assim, ninguém nunca me falou sobre isso, tá? E aí, se você quiser, você é nosso convidado a participar e pra gente conversar e pra ouvir essas histórias, tá certo? Bom, é isso aí. Então, fica o convite para você entrar no nosso grupo, para você conversar, participar lá da nossa amizade, pra gente ficar mais próximo. E também fica o convite para você ouvir os outros episódios que já foram feitos e aguardar o próximo que tá chegando, tá bom? É isso aí.